Nesse vídeo eu vou falar para você o mínimo que você precisa saber sobre microserviços. E aí galera, beleza? Vocês sabem que na nossa área de tecnologia existem muitos modismos. Uma das modas que está rolando por aí faz mais ou menos uns 5, 6 anos é a moda dos microserviços. Antes dos microserviços haviam os serviços web ou web services e também se falava sobre SOA, né? Service Oriented Architecture. Na época que eu estava fazendo o mestrado e o doutorado já se falava bastante sobre isso. E naquela época, né, utilizavam-se o WSDL, o SOAP, e depois essa coisa toda foi evoluindo. Parece-me que foi uma coisa que não teve muito sucesso, e nós chegamos então nos microserviços. Então eu assisti duas apresentações do Martin Fowler falando sobre microserviços e resolvi passar para vocês aqui o que eu entendi sobre microserviços. Uma coisa interessante do Martin Fowler nessas apresentações é que numa delas ele fala o seguinte, porque ele já é há uns 20 anos Chief Scientist lá da ThoughtWorks. E ele disse lá que faz muito tempo que ele não faz trabalho de verdade. Trabalho de verdade quer dizer realmente colocar a mão na massa. Um dos papéis que ele diz que tem é conseguir definir bem as coisas, ajudar as pessoas a entender bem as técnicas e todo o jargão relacionado com o desenvolvimento de software. E realmente acredito que ele faz um bom trabalho nesse sentido. O meu trabalho aqui é um pouco parecido com esse, porque eu também tento definir bem as coisas. Algumas pessoas podem ficar um pouco incomodadas com isso, porque a gente usa bastante conceito, mas acredito que é bem importante a gente ter os conceitos bem definidos na nossa cabeça para a gente não ficar confuso, né? Entender bem aquilo que a gente está fazendo. Por outro lado, um dos meus objetivos é colocar a mão na massa. Eu admiro muito o Uncle Bob e numa das entrevistas que eu vi dele, ele disse o seguinte, ele é um cara que procura manter as mãos dele o máximo de tempo possível no teclado. Quer dizer, é um cara que põe a mão na massa, é um cara que desenvolve, que realmente programa. Por muito tempo, por fazer pesquisa, né, eu não estive tão ligado com o desenvolvimento mesmo de software. Eu tenho desenvolvido bastante software no âmbito da pesquisa, a gente sempre tem que desenvolver alguma coisa, mas em geral não é um software assim, digamos, profissional, né, que envolve todas as práticas de engenharia de software que são boas da gente utilizar. Agora eu estou me envolvendo em outros projetos para realmente preencher esse gap na minha formação, que eu acredito ser bastante importante a gente colocar a mão na massa mesmo, não ficar só de blá blá blá. Acredito que eu estou num caminho legal, né? Por exemplo, eu falei aqui para vocês faz bastante tempo que eu gostaria de entrar nesse mundo de desenvolvimento web moderno e tenho feito alguns cursos, principalmente lá o do Rodrigo Manguinho de Node.js com TypeScript. E tenho desenvolvido algumas coisas utilizando essas tecnologias novas. E posso dizer para vocês que eu tenho tido relativo sucesso. Daqui a pouco eu vou revelar para vocês um desses projetos que eu estou trabalhando. Mas chega de blá blá blá, vamos falar aqui sobre microserviços. Uma coisa que o Martin Fowler fala, que é bem interessante, que é o seguinte, é difícil você definir microserviços. Então, em vez de definir essa palavra, né, de arquitetura, e o que se chama arquitetura de microserviços, na verdade o que ele faz é levantar características dos microserviços. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês, mostrar as características de um sistema que utiliza microserviços. Então vamos lá. A primeira característica importante aqui dos microserviços é a seguinte. No monolito, né, que seria a aplicação que não utiliza microserviços, você tem como se fosse uma pedra só, né? Monólito quer dizer isso, uma pedra só, uma obra que é formada de uma pedra só. Então você tem como se fosse uma coisa só, com todas as features, né? Todas as capacidades do seu sistema. E de alguma forma, né, isso daqui é como se estivesse rodando em um processo só. No caso dos microserviços, a ideia é você dividir essas capacidades, né, em como se fossem sub-aplicações, né? Você tem como se fosse um processo para cada uma das capacidades, das features, das funcionalidades que você tem na aplicação. E aqui você forma uma rede na qual essas capacidades, os microserviços, se comunicam. Uma outra questão é como você consegue escalar, né, um monolito ou uma aplicação desenvolvida com microserviços. No caso do monolito, você tem que como se fosse replicar mesmo o monolito em vários servidores, por exemplo, para escalar a execução da sua aplicação. No caso dos microserviços, tem muita mais flexibilidade, porque você pode rodar diferentes tipos de serviços em diferentes servidores. Então, no caso dos microserviços, se você tem, por exemplo, um serviço que você precisa escalá-lo, que você precisa de melhor performance, por exemplo, você pode replicar só aquele serviço em alguns servidores. Então, você ganha muito mais flexibilidade usando microserviços em comparação com o monolito.
Outra coisa bem relacionada com o microserviço é a questão do desenvolvimento baseado em componentes. Essa ideia de componentes ela é muito antiga, de uns 30 anos até, e é a ideia de você desenvolver o seu sistema em partes separadas, que a gente chama de componentes. A gente pode pensar aqui como se fossem componentes, sei lá, de um aparelho de som. Você tem lá o alto-falante, o tocador de MP3, o amplificador, e a ideia é que você possa trocar esses componentes e você possa atualizá-los independentemente dos outros componentes. Isso é uma coisa sempre desejável dentro de um sistema de software, você desenvolver baseado em componentes. Mas com microserviços, a história toda muda bastante. No monolito, você pode ter componentes também. Por exemplo, as diferentes bibliotecas que você usa, os diferentes frameworks, podem ser considerados componentes, mas é muito mais difícil, por exemplo, você alterar um componente que é uma biblioteca do que um serviço. Por exemplo, digamos que um framework funciona com uma determinada versão do Node e outro framework funciona com outra versão do Node. Isso aqui vai gerar um pouco de problema para a sua aplicação se ela é um monolito. Ao passo que se você usa componentes baseados em serviços, em microserviços, isso é um problema menor, porque esses serviços estão rodando em diferentes processos, pode estar em diferentes ambientes e esses ambientes podem ser completamente heterogêneos, de forma que fica mais fácil você desenvolver então baseado em componentes, utilizando microserviços. Outra característica importante do desenvolvimento baseado em microserviços é que você pode organizar as suas equipes, seus times, sobre o negócio e não sobre a tecnologia. Enquanto que num desenvolvimento de monolito, em geral, as equipes são organizadas baseando-se nas tecnologias. Por exemplo, você tem uma equipe de interface, outra que mexe com o servidor, outra de DBAs. Em geral, em empresas que desenvolvem utilizando microserviços, você pode fazer as suas equipes sobre as diferentes capacidades de negócio. Por exemplo, uma empresa como a Amazon, você pode ter um time de ordens, um time de shipping e um time de catalog. Isso tem bastante a ver com uma lei que se chama Conway's Law, que a ideia é a seguinte: em geral, o seu sistema ele espelha a sua organização. Então, se seus times estão organizados conforme os diferentes tipos de capacidades de negócio, é muito mais simples que a arquitetura do sistema reflita essa organização. E, em geral, quando você utiliza microserviços, você quer fazer esse tipo de divisão das equipes. Uma das diferenças dos microserviços para a arquitetura orientada a serviço, como ela era feita originalmente, é a questão do middleware, ou do Enterprise Service Bus. Então, no começo do uso de web services, o que você tinha era um middleware que se chamava de Service Bus, que tinha muita inteligência. Agora, essa inteligência foi passada para as pontas. Na verdade, o que acontece? Esses pipes aqui, né, que são os meios de comunicação entre os serviços, hoje em dia eles são bem simples, ou eles que pode se chamar de dumb pipes, né, ou pipes burros, ou canos burros, né? Então, a comunicação em si, ela é bem simples, não há inteligência aqui nesse middleware. A inteligência está toda nas pontas, nos microserviços. A comunicação, em geral, ela é simplificada. Mas um detalhe que é bom chamar a atenção é que hoje em dia, agora estão crescendo, né, aqueles serviços de mensageria, como o Apache Kafka, que estão deixando, né, essa camada aqui de comunicação um pouco mais complexa. Mas não vai fazer a besteira de chamar isso de Service Bus, senão você pode ser mandado embora. Outra distinção importante entre os monolitos e as arquiteturas orientadas a microserviços é a questão da camada de dados. De maneira geral, num monolito, você tem os seus dados centralizados num banco de dados único que é utilizado por toda a aplicação. E até, às vezes, utilizado por várias aplicações dentro da mesma empresa. No caso dos microserviços, uma das características importantes é que cada microserviço tenha os seus próprios dados, né, o seu próprio banco de dados. Essa ideia de cada microserviço ter o seu próprio banco de dados, ela faz parte de uma ideia mais geral que é de descentralização, ou seja, que os seus microserviços sejam realmente independentes, de forma que cada equipe que desenvolve um microserviço pode também escolher a linguagem que eles vão utilizar e todas as outras tecnologias que serão utilizadas, de forma que um microserviço pode estar rodando utilizando uma linguagem e uma tecnologia bem diferente de um outro microserviço. Outra característica interessante e importante da arquitetura orientada a microserviços é que você projeta para falhar. Ou seja, como você tem a aplicação distribuída em vários nós, em vários microserviços, para que você tenha uma aplicação robusta, você tem que ser muito resiliente a falhas. Tanto é assim que a Amazon desenvolveu
aquele chamado Chaos Monkey, que ele passa pelos serviços destruindo nós para ver se a aplicação continua de pé, mesmo com esses nós falhando. Então, uma coisa muito importante da arquitetura orientada a microserviços é a questão, por exemplo, de monitoração, para você ver quais serviços estão de pé, quais estão performando bem e assim por diante. Então, isso torna a aplicação muito mais complexa em comparação com um monolito, onde tudo está rodando mais ou menos junto. Uma questão que fica também é a questão do tamanho do microserviço, né? Se é micro, tem que ser uma coisa pequena, mas quão pequena, né? Parece-me que essa questão é um tanto subjetiva, mas tem uma história interessante lá na Amazon, né? Que parece-me que foi o Jeff Bezos mesmo que falou que as equipes, elas têm que ser de um tamanho que seja suficientemente alimentada por 2 pizzas americanas, né? Então isso dá mais ou menos a ideia da equipe que vai desenvolver um microserviço e de qual seria o tamanho de um microserviço. Mas ainda assim é uma ideia um pouco subjetiva, mas pelo menos, né, a gente consegue ter intuição de qual seria o tamanho de um microserviço. Bom, eu acho que deu para perceber que a coisa não é tão simples assim. Toma cuidado, né? Esse negócio de modismo aí, a gente tem que ficar esperto, né? Então, o negócio está na moda, mas você tem que ver se é a melhor opção para você. Não vai sair aí pegando o seu monolito e dividindo em microserviços, que é um trabalho muito complicado. Se você quer adotar microserviços, o ideal é você, as coisas novas que você for desenvolver, talvez desenvolver como um microserviço. Se você está sentindo algumas dores que compensem o uso de microserviços. Então vamos ver aqui algumas vantagens e desvantagens de monolitos versus microserviços. Então um monolito ele é muito mais simples de ser implementado, porque está tudo no mesmo lugar. Você não tem também o overhead da questão da comunicação entre os microserviços, que é uma coisa que exige um trabalho de engenharia, né? A questão de monitoração também dos microserviços. Depois é mais fácil manter a consistência num monolito do que numa arquitetura orientada a microserviços. Outra questão mais fácil de fazer no monolito é a refatoração que envolve vários módulos, né? A refatoração intermódulo. Se você tiver que fazer isso numa arquitetura orientada a microserviços, é muito mais complicado. Do lado dos microserviços, uma grande vantagem é você poder implantar os diferentes microserviços independentemente. Você pode atualizar um microserviço e colocá-lo já em implantação. Outra vantagem é a questão da disponibilidade. Se um microserviço cai, pode ser que a sua aplicação continue de pé. Por exemplo, lá no Gmail, né? Às vezes você está lá checando seus e-mails e aparece lá uma mensagem falando que a parte de contatos caiu, né? Quer dizer, o microserviço lá relacionado com os contatos não está funcionando. Isso não vai te inibir de utilizar o seu e-mail, as outras funcionalidades do e-mail. A questão da preservação da modularidade, como você tem que dividir o seu sistema em microserviços, isso faz com que cada microserviço tenha que ser bem modularizado e de fato facilita você aplicar bons princípios de modularização como o Solid, por exemplo, quando você utiliza uma arquitetura de microserviços, você é quase obrigado a utilizar esses princípios. E outra vantagem foi aquilo que a gente já comentou, que as plataformas que rodam os microserviços, elas podem ser bem heterogêneas. Isso faz com que um microserviço possa ser implementado utilizando uma tecnologia e outro possa ser implementado utilizando outro tipo de tecnologia totalmente diferente. Então era isso, galera. Espero que tenha sido útil aí essa introdução aos microserviços. Depois a gente pode falar mais sobre esse assunto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.